Ô! Pessoal que está seguindo a gente aí na Campus Party Portugal, dá uma olhada lá nas nossas redes sociais, tem vários efeitos para vocês fazerem umas fotos, brincarem nas redes sociais, dá uma olhada nas redes da Campus Party Portugal, é Campus Party PT, em todas as redes, é no Instagram, é no Twitter, é no Facebook, Campus Party PT, dá uma olhada lá, tem muitos efeitos para vocês brincarem, super legal. E agora, continuando a Campus Party Portugal, a gente vai ter a Suênia Souza e o Mário Romanini num dos palcos. Também vamos ter o Rodrigo Almeida, direto do Brasil, o filmmaker Rodrigo Almeida, o Abraão Sena, CEO na Xiaomi, grande Abraão, que é sócio do meu amigo Rodrigo, parceiro Xiaomi. Vamos fazer muito hackathon junto aqui em Portugal ainda. E o Fernando Pérez, que é advogado atuante em direito digital e crimes cibernéticos. Pode fake news? Não pode fake news? Pode ser o Avatar? Não pode ser o Avatar? Hoje, o Algor e o Vincent Cerf falaram disso na palestra do palco principal. Foi muito legal. Vale a pena conferir essas quatro. Vamos para os palcos agora. Olá, pessoal. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Um grande prazer, uma grande alegria, uma grande honra para discutir um assunto que, para mim, é tão instigante e é tão importante para todos nós, não só para o nosso presente, mas para o nosso futuro também. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o privilégio de estar aqui com todos vocês e espero que essa seja uma primeira de muitas outras oportunidades que teremos de discutir sobre direito e inteligência artificial. Bem, vamos lá. Eu sou advogado, atuante em direito digital, né, já por um tempo, e por esse motivo, questões de tecnologia acabam sendo sempre instigantes no meu dia a dia, ou seja, na minha prática como advogado e consultor em questões de crimes cibernéticos. E a inteligência artificial sempre me instigou de tal maneira que desenvolvo isso, né, de forma a relação do direito e da inteligência artificial, não só na esfera acadêmica, mas tentando, né, não como um visionário, não como um profeta dessas questões, mas prever algumas perguntas, situações que vão acontecer de agora, desse presente para o futuro, de maneira que, criando perguntas agora, estejamos preparados para quando não ser. Mas quando determinadas questões que nós vamos discutir hoje chegarem, nós já teremos, né, ou seja, já tivermos um entendimento, uma resposta, fazermos algumas perguntas e já desenvolver elas. Então, para o nosso bate-papo hoje, nós vamos, né, discutir inteligência artificial. Preciso muito que você esteja aqui comigo e abra a mente sobre a concepção de inteligência artificial, direitos e deveres. Existem algumas questões aqui que parecem que são de um futuro muito distante, mas eu quero, né, no final desse bate-papo e outras interações que a gente vê, eu quero ouvir de vocês o quão distante que tudo isso, né, está de nós, o quanto que nós devemos prever essas situações. Veja só, nós já tivemos, né, em diversos serviços, eu vou fazer um e-mail, uma rede social, enviar um formulário, eu preciso provar que eu não sou um robô. Pois bem, né, em diversas situações, então eu tenho que provar que eu não sou um robô. Vários serviços, como o Google, por exemplo, perguntam se nós somos um robô. É claro que essa concepção de robô, ou seja, um sistema automatizado, né, de produção em massa, mas enfim, ele pergunta se nós somos um robô, quer dizer, então, que um robô, ele não pode ter e-mail, né? Naturalmente, se eu preciso provar que eu não sou um robô, não pode ter e-mail, ele não pode ter redes sociais, como um robô vai ser, então, vai ter a completa felicidade. É claro que é só uma forma um pouco mais irreverente, mais cômica de dizer de que forma que nós interagimos, o quão humanos nós somos nessa interação, mas existem alguns pontos que eu quero definir junto com vocês para que a gente tenha o nosso bate-papo. Esse é algo, né, um assunto extremamente instigante que poderia ser desenvolvido em várias áreas, né, em várias oportunidades, mas hoje nós vamos definir
né, para a gente desenvolver isso, eu quero definir com vocês sobre o que é esse robô, o que é essa inteligência artificial. Então, a gente vai a desenvolver e falar de uma questão, de um ponto, de um conceito, de um aspecto muito específico. Então, nós não vamos tratar, quando eu falo de robô e inteligência artificial, eu não vou tratar, por exemplo, de softwares, de sistemas, né, com alta capacidade de processamento, que são capazes de desenvolver, né, tarefas em massa, em grande quantidade, né? Por exemplo, na área jurídica, para escritórios da advocacia, existem sistemas que fazem produção de documentos em massa para diversas situações. Existem várias tecnologias em vários países, como, por exemplo, nessa notícia, escritórios de advocacia estreia o primeiro robô advogado nos Estados Unidos. Então, não é essa concepção de robô, não é essa questão mais prática de um software com alta capacidade de processamento. Tampouco, né, equipamentos, máquinas de interação, de reação, de atendimento, como, por exemplo, essa atendente, né, não é um robô que responde ali a processos, tem reflexos, né, a interações ali de uma certa forma. Então, não é esse tipo de robô que nós vamos tratar. Eu quero abrir, né, falar dessa inteligência artificial com alguns aspectos que são importantes para a gente discutir, direitos e deveres. E veja só, deixa eu me abrir um parênteses aqui. O propósito nosso de hoje aqui talvez não seja responder a diversas perguntas, mas eu vou ficar feliz se todos nós sairmos com mais dúvidas, instigados, com mais questionamentos do que respostas, né? E esse é o objetivo. Então, esse robô, essa inteligência artificial, para a gente considerar, ela tem que ser autônoma, ou seja, ela será autônoma, ela terá capacidade de decidir a partir de princípios, de orientações, informações, dados que receber, mas a partir de certo momento ela vai ter autonomia, ela vai ser, então, uma inteligência criada artificialmente, né? Um sistema, um software, claro que é computacional, mas uma inteligência criada artificialmente, um aprendizado cognitivo, ou seja, a interação, aprendizado, eu absorvo essas informações se transformam em conhecimento, assim como funciona para nós, ou seja, né, os nossos relacionamentos, as nossas interações, as nossas observações, as nossas práticas, pesquisas, elas retornam, né, em conhecimento, né, em informação, conhecimento para todos nós. O suporte físico, tem que ter um suporte físico, porque em algum momento, mesmo quando eu falo em computação em nuvem, é claro que ela está fisicamente em algum lugar, mas isso tudo é muito relativo, eu não vou considerar nessa questão, né? Então não é o robô com inteligência artificial com um aspecto humanoide, por exemplo. E que, de certa forma, seja adaptável, que essa autonomia, ela proporcione a essa inteligência a capacidade de mudar, a capacidade de mudança, de se adaptar às condições que levam ao cumprimento de seu objetivo. A inteligência artificial, então, não é algo que nós discutimos, né? Claro que muito recentemente, cada vez mais nós interagimos com um tema, aprendemos, questionamos, concluímos várias questões, mas eu gosto muito, né? É algo extremamente recente, claro, mas existe essa citação de James Burnell, de 1929, que ele fala o seguinte: o homem natural é um ponto final na evolução. O homem mecânico, à primeira vista, uma ruptura na evolução orgânica. Realmente é um salto no sentido de uma evolução adicional do que nós estamos vivenciando, capaz de instalar uma nova e verdadeira tradição, uma nova e verdadeira era. Essa concepção de que não é que nós estamos virando máquinas, mas a interação com as máquinas ela é cada vez mais real, não é algo, né, que nós começamos a questionar somente nos últimos anos. E a inteligência artificial, ela pode ser dividida em inteligência artificial fraca e forte. A inteligência artificial fraca, resumidamente, de uma forma tanto quanto simples, é aquela que não é capaz de raciocinar. E eu não falo de um raciocínio computacional, mas ela não tem uma consciência, uma autoconsciência. Se for desenvolver mais os estudos, né, sobre inteligência artificial, o desenvolvimento, os direitos, os deveres e a própria evolução da inteligência artificial, anote, né, consciência, autoconsciência. É isso, inclusive, que muitos filmes de ficção científica, entre aspas, trazem sobre a questão da consciência da máquina. Mas que, na prática, que tipo de inteligência artificial é uma inteligência artificial forte?
os sistemas, por exemplo, que nós utilizamos em redes sociais, no internet banking, sistemas de relacionamento com clientes. Ele tem um aprendizado de certa maneira, ou seja, ele absorve informações, ele responde, ele utiliza essas informações de uma certa maneira, mas ele não é um aprendizado cognitivo, no sentido de absorver reflexos, impulsos, experiências e transformar em conhecimento. Ele absorve e transparece e retorna em informação. Agora, a inteligência artificial forte, e é essa que nós vamos combater, vamos discutir hoje, é aquela que, dotada, então, de uma inteligência artificial, criada artificialmente, que é capaz de aprender, de absorver essas informações, ela tem consciência, né? Independente de diversas concepções do que seja a inteligência, consciência, autoconsciência, ela tem questionamentos, assim como nós, seres humanos, temos. Deixa eu abrir um parênteses aqui de novo. Você acha que isso é capaz, é coisa de filme, ficção científica, ou vai acontecer algum dia? E eu quero fazer uma pergunta, eu gostaria muito de ouvir todos vocês, quero ouvir em outras oportunidades, repito, mas eu faço uma pergunta que é extremamente delicada, complexa, a gente não responde num simples pensamento, mas é o seguinte: o que nos faz humanos? O que faz do ser humano humano? E talvez você me responda: sentimentos, emoções, né, diversas questões intrínsecas, né, às questões sensoriais. Se eu dissesse, eu vou ter tempo hoje para provocar, né? Talvez a gente não, com certeza a gente não vai resolver, eu vou provocar e vou dizer o seguinte: e se eu disser que as nossas emoções, os nossos sentimentos, todos eles não existem, todos eles são virtuais? Sabe aquela música, aquela comida, aquele local que faz lembrar algo, por exemplo, do passado? Tudo isso está no nosso HD, na nossa mente de alguma maneira. Não existe mais, né? O nosso cérebro, ele guardou de alguma forma, então tudo isso é virtual. E o que difere? Então, talvez eu combateria, então, em algum momento, talvez a gente conseguiria entender que emoções, sentimentos, talvez não nos fazem únicos. E eu não discuto questões religiosas, espirituais, mas, enfim, nós não estamos tão distantes dessa questão, e eu cito Vannevar Bush, né, que na década de 40 auxiliava o governo dos Estados Unidos em questões relacionadas à tecnologia. Ele fala o seguinte, que todas as formas de inteligência, elas são reduzidas, né, de uma variante, uma variação, variadas correntes de circuitos elétricos, né? E dentro da estrutura do ser humano, comandos para os nossos membros, através de sinapses, através de circuitos elétricos, de uma forma um tanto quanto, né, grossa, dizendo, né? Ou seja, é difícil, e ele fala que é difícil a gente prever, né, a gente imaginar essas situações e saber o que é a aplicação da inteligência artificial. Ela não vai servir somente para nos auxiliar, temos ali cuidadores do nosso lado. E precisamos, então, né, diversas aplicações. Imagine só, então, um robô com consciência, autoconsciência, questionando a própria identidade, querendo direitos. Como que imagine só, como que um legislador, imagine quando esse momento acontecer, que decisões, o que eu preciso parar e decidir? Eu preciso decidir qual que é a natureza jurídica, né? Ou seja, se é equiparado a uma pessoa, equiparado a uma empresa, equiparado a uma coisa, ou eu crio, então, uma nova categoria, e é justamente o Parlamento Europeu tem uma comissão, né, que já discute essas questões já há algum tempo. Em 2018, inclusive, emitiu um parecer, né, sobre a sugestão da criação normas, né? Isso gere a criação da pessoa jurídica, ou seja, do termo pessoa eletrônica, para desenvolver, então, um conceito, uma previsão onde a gente consiga encaixar, né, um objeto, essa pessoa, né, não equiparada ao humano necessariamente dentro da legislação, e isso vale para a legislação, né, de todos os países, esse conceito, esse princípio básico. E existem diversos países, principalmente a Europa, Estados Unidos, já têm desenvolvido já esses questionamentos, destacam para a Europa, que tem um pensamento muito mais claro e específico, consoante disso que nós estamos
conversando aqui hoje. E eu pergunto, quando nós devemos nos preocupar? A legislação de todos os países, será que ela consegue acompanhar? Será que ela consegue acompanhar, por exemplo, as nossas necessidades de tecnologia? E será que algum dia, quando a gente lembra de filmes como O Exterminador do Futuro, né, o Terminator, será que seria capaz, em algum momento, uma tecnologia dotada de inteligência artificial querer dominar, né, toda a raça humana? E lembra sobre aquela comissão do Parlamento Europeu, um grupo de trabalho de robótica e inteligência artificial, né, dentro de uma comissão de comitês de assuntos jurídicos? Isso é o seguinte, né, isso está no relatório proposto. Existe a possibilidade, dentro de algumas décadas, que a inteligência artificial ultrapasse a capacidade intelectual humana de tal modo que, se não estivermos preparados para isso, pode se tornar um desafio para a capacidade humana controlar sua própria criação, assim como a capacidade de controlar o seu próprio destino e assegurar a sobrevivência das espécies. Poderia ser um título, poderia ser um script, né, um texto de um filme de ficção científica, que muitos acreditariam que não vai acontecer, mas essa é uma previsão, né, uma disposição do Comitê de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, e é isso que pensa diversas pessoas, como Stephen Hawking, né, que lá no livro dele, O Universo de uma Casca de Nós, um livro super legal de poder ler, rápido, fácil de entender, ele fala, né, ele lembra, né, que a tecnologia computacional, ela dobra, pelo menos no mínimo, a cada 18 meses. Então, se continuar dessa maneira, em algum momento, né, existe a capacidade, segundo ele, que eu concordo, que um computador, ele entenda um computador, um sistema computacional, ele presuma, ele consiga projetar outros sistemas mais inteligentes que ele, se nós somos capazes de projetar uma inteligência, talvez, né, maior do que a nossa, e será que ele pode entender essa inteligência artificial, entender que o ser humano é desnecessário em algum momento. E ele faz uma crítica ali, né, a quem defenda que eles jamais poderão mostrar inteligência genuína, seja lá o que isso for. O que é inteligência genuína? Existem diversas previsões que na década de 40, 50, um computador, um sistema computacional consiga desenvolver, consiga pensar tanto quanto toda a humanidade em conjunto, né? E os impactos na sociedade serão muitos, né? No trabalho, essa é uma das maiores preocupações, né? Assim como na Revolução Industrial houve uma preocupação, e agora? Que impacto a inteligência artificial terá no trabalho, em questões relacionadas a armas inteligentes, né? Saúde, nanotecnologia aliada à inteligência artificial, segurança, privacidade e questões éticas. Ou seja, quais são os limites, né? O que eu posso ou não posso, o que eu quero ou não quero, né, desenvolver com uma máquina, com um computador que seja inteligente e que tenha consciência. Agora eu quero fazer algumas perguntas. Não são perguntas que estão respondidas da maneira como nós desejamos ainda, mas veja só. Será que um robô, ele pode sofrer um dano material, o robô em si? Será que se alguém, por exemplo, danificar um robô, ele pode exigir uma reparação? Será que um robô, ele pode ter danos morais? Alguém pode ofender a honra de um robô? Né? É uma pergunta extremamente delicada, pontual, mas possível de acontecer. Ou seja, o que é uma ofensa de uma pessoa para outra? Será que eu vou considerar uma ofensa um robô, uma máquina, da mesma maneira? Uma outra questão. Um robô, né, ele vai poder fazer uma compra e ele vai poder ter essa autonomia de ser responsável por uma compra, por exemplo? Vamos supor que o nosso assistente pessoal, o robô, independente de qual seja a máquina dele, a estrutura física, né, que a gente usa lá em casa, a gente vai chegar de um dia um pouco mais triste, por exemplo, e ele vai falar, poxa, o Fernando está triste hoje, eu vou fazer uma encomenda da comida preferida dele, que eu já sei qual é. E automaticamente faço o pedido, um delivery, por exemplo, dessa comida preferida do Fernando. Será que eu vou poder dizer assim, mas eu não fiz esse pedido, meu assistente fez? Né? Será que ele vai ter esse livre-arbítrio? Nós vamos considerar isso? Os assistentes pessoais já fazem isso hoje, mas nós somos responsáveis porque nós somos responsáveis pela configuração do aparelho. Mas até quando que isso vai acontecer? A propriedade intelectual de um robô dotado de inteligência artificial será de quem? Do seu dono, mas ele vai ter um dono ou não?
Ou, por exemplo, no filme O Homem Bicentenário, né, do livro, da obra de Isaac Asimov, que fala sobre o robô, né? Ele produzia artesanato e quereu, por exemplo, ele tinha os direitos autorais, recebia o dinheiro e ganhava por isso. Até onde que a gente vai querer desenvolver essas questões? E como, se um robô, nessa inteligência artificial, lembrando que nós estamos com a mente aberta, idealizando um robô autônomo, né, inteligente, se ele cometer, então, uma infração, algo que vá contra a legislação, quem que eu vou responsabilizar? O criador ou a criatura? O robô ou o seu fabricante? O seu dono? Quem é responsável por ele? Hoje, na maioria das legislações que seguem uma questão de responsabilidade sobre danos materiais, ela vai responsabilizar, né, às vezes, o fabricante, o responsável. Por exemplo, se um carro, um automóvel, ele apresenta um defeito, se for verificado que é um defeito de fabricação, o fabricante, então, pode ser responsabilizado. Um sistema computacional, um software de computador hoje, né, o seu desenvolvedor, ou aquele que configurou ele, né, de uma forma errada e causou algum dano, alguém vai ser responsabilizado. Mas, em algum momento, será que esse robô, ele vai poder, de alguma maneira, ser responsabilizado? E qual será a responsabilização? O que eu vou fazer contra esse robô? Uma coisa que é extremamente importante e interessante discutir desde já, até onde que eu quero chegar? Eu quero ou não ter limites do desenvolvimento de softwares dotados de inteligência artificial? Se eu entender que isso tem que ter um limite, que por exemplo, a criação de um código de conduta, né? Uma orientação, um código de conduta para os desenvolvedores desses sistemas, em que eu devo observar, poxa, mas Fernando, eu tenho como obrigar todo mundo a seguir esse código de conduta de uma forma ou de outra, entendido por um ou mais países, através de uma convenção? Não tem. Mas nós precisamos questionar, precisamos saber, até mesmo para combater, se isso for o que nós decidimos, né, até onde que tudo isso vai chegar. E se nós escolhermos, então, responsabilizar o robô, a criatura, o que eu posso fazer? Será que eu vou desligar o robô, formatar, por exemplo, né, a memória dele? E eu faço uma pergunta. Será que o robô pode não querer ser formatado? Será que o robô, consciente da sua existência, questionador da sua existência, se ele for desligado, naturalmente, né, com o objetivo pelo qual ele foi programado, ele foi construído e ele foi colocado, dada a autonomia, o livre-arbítrio dele. Isaac Asimov, apesar de ser um autor de ficção científica, né, escreveu diversas obras relacionadas à tecnologia, principalmente à inteligência artificial, né, na obra, né, Eu, Robô, ele fala sobre as 3 leis da robótica. E eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês: quantas são as 3 leis da robótica? Na verdade, são 4 leis, né? Porque depois da terceira, ele instituiu a lei número 0. Mas o que eu quero discutir aqui é o seguinte: naquela comissão, naquele parecer, no grupo de estudos de assuntos de questões robóticas do Parlamento Europeu, assim como várias outras discussões em vários países, discussões privadas, as 3 leis da robótica, apesar de serem origináveis, de serem desenvolvidas para uma obra de ficção científica, elas são aplicadas, são discutidas, né? Ou seja, muito possivelmente a gente vai discutir na hora de criar uma lei sobre quais são esses limites, o que um robô pode e o que não pode fazer. A gente vai discutir, até mesmo incluir, considerar, ponderar sobre as 3 leis da robótica, as 4 leis, né, da robótica de Isaac Asimov. E existem diversas discussões, diversas preocupações, como, por exemplo, um robô cometeu um crime. Como que eu vou analisar o código-fonte dele? Será que ele vai estar disponível? Será que o script, né, ali nós possamos fazer uma perícia, uma investigação, uma auditoria? Será que eu consigo reverter, por exemplo, um computador que teve uma inteligência que adquiriu uma inteligência que adquiriu, por exemplo, diversos conhecimentos, diversas informações? Será que eu vou conseguir reverter ao seu estado natural? Será que eu vou conseguir desenvolver de tal maneira? São questões que eu preciso
decidir justamente agora, ou seja, quando isso acontecer, muito provavelmente eu não terei tempo de decidir. Um grande problema na hora de discussões sobre legislação é o tempo que nós temos. Hoje estamos discutindo, por exemplo, no mundo todo, questões como fake news, questões como direitos em redes sociais, liberdade de expressão, censura, são questões que devíamos ter postos já, devíamos ter discutido há muito tempo atrás. Alguns países já estão muito mais avançados do que outros na questão da legislação. Ou seja, alguns já discutiram lá atrás, já decidiram lá atrás, porque precisamos, cada um de nós, decidir o que é certo, o que é errado. O que não podemos fazer é esperar as coisas acontecerem, porque se a gente espera acontecer, nós não teremos o tempo adequado para resolver. Nós teremos um problema para resolver, não teremos como prever essas situações. Então, quando falamos em direito e inteligência artificial, não podemos resumir a essas situações, não podemos resumir a questões que estão acontecendo hoje. As tecnologias que existem hoje, elas foram desenvolvidas há muito tempo atrás, em laboratórios, quando a gente vê diversos filmes de ficção científica de 10, 15, 20 anos atrás, tem muita coisa acontecendo, relacionamento, identificação biométrica, questões de direitos, O Homem Bicentenário, um filme que eu adoro, um filme, na verdade, a obra, que vem de Isaac Asimov também, e o robô fala sobre essas questões de consciência, de direito. Agora eu faço uma pergunta. Não é se isso vai acontecer, Eu entendo de forma muito clara que é questão de tempo. E muitos de nós, estaremos presentes. Iremos vivenciar todas essas questões. E já lidamos com diversas questões éticas e morais, ou seja, relacionadas ao nosso relacionamento, e eu não digo somente questões de trabalho, mas relacionamento afetivo com máquinas, relacionamento com trabalho, educação, o que nós que é artificial tenham ou não tenham direito. Eu defendo, então, precisamos parar, prever essas perguntas e decidir o que nós queremos. Porque a partir dessas interações, a partir dessas oportunidades, nós vamos, então, saber o que nós devemos fazer na hora de criar, na hora de dar informações para um sistema computacional, na hora de dar liberdade para ele. Um carro dotado de inteligência artificial, ele pode simplesmente escolher não nos levar para o nosso destino, porque ele vai entender que, cumprindo o objetivo dele, que é nos fazer, nos transportar de um modo muito mais seguro, talvez algum dia ele vai falar, eu não vou te levar para o seu destino, porque é mais seguro ficar em casa hoje. Será que nós, seres humanos, temos, ou teremos algum dia a capacidade de aceitar e quanto que nós queremos que uma máquina dotada de inteligência artificial, que aprenda com as suas interações, que seja adaptável, autônoma, seja ou não, receba ou não direitos como os seres humanos hoje recebem. Eu espero ter trazido mais questionamentos do que respostas, porque nós precisamos discutir com uma extrema urgência todas essas questões. Aqui estão os meus contatos, eu espero de coração poder interagir com todos vocês e espero receber perguntas, outras informações, debater, discutir, porque esse é um modo maravilhoso, é um modo que eu muito aprecio e é um modo que eu aprendo discutindo e interagindo. Eu agradeço demais a cada um dos membros da organização da Campus Party. Eu não vou falar nome específico para não me esquecer de alguém, mas agradeço imensamente pela honra e pelo privilégio de estar aqui com cada um de vocês hoje e até a próxima oportunidade.
Chegamos a mais um final de dia da Campus Party Portugal. Agora aqui em Portugal já são 11h30 da noite, chegando ao final aí do segundo dia da Campus Party Portugal. Amanhã é o último dia. Amanhã tem muitas atrações legais, muitas novidades para vocês. DJ Alok estará com a gente, o grande DJ, vai falar do futuro, como a música pode conectar as pessoas, a tecnologia conecta as pessoas em prol de uma sociedade melhor. A gente vai ter Dado Schneider, o grande professor Dado Schneider. A gente tem muito conteúdo de qualidade. Rosana Herman, que é integrante do Porta dos Fundos. Temos muitos conteúdos de qualidade, então vejo vocês amanhã no nosso mesmo bate-horário, das 6 da tarde até a meia-noite. Não se esquecendo de sempre dar uma passadinha lá no site, fazer a contribuição com os Médicos Sem Fronteiras. Se você tiver uma ideia de como recomeçar o mundo, Reboot the World, vai lá e coloca a sua ideia, submeta a sua ideia para a gente, e depois a gente vai disparar isso para a ONU e para os governos e para todas as instituições que puderem ajudar a colocar isso em prática. E se você está procurando uma posição de recolocação no mercado, o Job Factory tem uma porção de vagas à disposição. Então vejo vocês amanhã, sábado, último dia da Campus Party Portugal.